Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso programa Espiritualidade de hoje, vivenciando a nossa série Valores Fundamentais da Vida Cristã. E hoje nós iremos falar sobre um grande valor da nossa espiritualidade, que é a alegria cristã. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo, desce do céu. O nosso querido Papa Francisco escreveu uma exortação apostólica chamada Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho. Neste documento ele nos diz que a alegria do Evangelho é capaz de encher os corações e a vida de todos aqueles que se encontram com Cristo. De fato, quando nós nos encontramos com Jesus e nós o aceitamos como nosso Salvador, nós temos nele uma fonte inesgotável de alegria plena. Santa Madre Teresa de Calcutá dizia que o pior defeito de um ser humano é o mau humor. Isso pior ainda na vida de um cristão. Como eu irei anunciar a alegria do Evangelho com a cara amarrada, com a cara fechada, ranzinza? Ou então com a aparente fisionomia de tristeza de uma pessoa muito sacrificada e penitente? Aquilo que Jesus falava dos fariseus, se mostrar piedoso, parecer que está jejuando para poder trazer para si a atenção e ser tida como uma pessoa muito piedosa, muito religiosa. Não esqueça que Jesus chamava isso de hipocrisia. O Papa Francisco diz que há muitos cristãos que parecem que escolheram viver uma quaresma sem Páscoa. Uma vida cristã com cara de Sexta-feira Santa, esquecendo que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. São Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, ele nos diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. O que São Paulo estava querendo dizer aos cristãos daquela comunidade? Que a alegria deve ser uma característica peculiar da nossa vida cristã. E aí você pode me perguntar, mas Frei, São Paulo disse alegrai-vos sempre no Senhor. Como é que eu posso estar alegre em um momento de tristeza, em um momento de sofrimento, em um momento de dor? O mesmo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ele diz que a alegria é um dom do Espírito Santo. Ou seja, se nós temos a alegria que nasce, que vem do Espírito Santo, mesmo no meio das tribulações, dos sofrimentos, nós não nos desesperamos. Nós não iremos nos abater, porque a nossa vitória nasce de Cristo, da ação do Espírito Santo em nós. O mesmo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele diz: eu me alegro nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades e nas perseguições do profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Ou seja, ele também vivenciou isso na sua vida cristã. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi humilhado, mas não desistiu, porque a alegria dele estava em Cristo. São Francisco de Assis é conhecido como o Santo Alegre, e eu tenho nele uma grande inspiração para uma verdadeira alegria no espírito. Tomás de Celano, um dos seus biógrafos, diz que este santo afirmava que o remédio mais seguro contra as 1000 insídias e astúcias do inimigo é a alegria espiritual. Ele dizia: quando a alegria espiritual enche os corações, em vão a serpente derrama o veneno letal. Os demônios não podem ofender o servo de Cristo quando o virem repletos de uma santa alegria.
Para São Francisco de Assis, a alegria é um remédio. A alegria é um exorcismo contra toda a ação do inimigo. De fato, o demônio adora trazer tristeza para a nossa vida. Certa vez, ouvindo um frei pregar, ele dizia que São Francisco, quando via um frei muito triste, mandava logo ele se confessar. Porque é isso que o pecado traz para a nossa vida. Tristeza, amargura e tantas outras formas de angústia para o nosso coração. Em um outro relato dos escritos de São Francisco, lá nos Fioretes, capítulo 8, nos conta aquele diálogo bonito entre Francisco e o irmão Leão. Quando Francisco pergunta para o irmão Leão em que consiste a perfeita alegria. E ele vai dizer para o irmão Leão que a perfeita alegria não consiste em apenas dar um bom exemplo, ou então você ser uma pessoa que tem o dom da profecia, uma pessoa que tem o dom da ciência, das coisas do céu, da terra, do mar, ou você ser capaz até mesmo de dar o seu corpo em sacrifício, você distribuir todos os seus bens aos pobres, ou você ser um grande pregador que quando prega é capaz de converter até os corações mais duros. Francisco dizia, não, a perfeita alegria, irmão Leão, não consiste nisso. E aí o irmão Leão perguntou, e pai Francisco, em que consiste a perfeita alegria? E São Francisco vai dizer, contando uma história, que se caso eles chegassem num convento, na noite, no frio, e o irmão porteiro, saindo, espancasse, colocasse eles ao relento, e naquela dor, naquele abandono, eles entendessem que Cristo permitiu isso, e mesmo assim, eles permanecessem em paz, serenos, isso é a perfeita alegria. Como assim, Frei? É isso mesmo. Santa Madre Teresa também dizia que por trás de um sincero sorriso se esconde uma vida de sacrifício. Ou seja, se mesmo em meio a toda a confusão da minha vida, toda a contrariedade da minha vida e todo o sofrimento que eu estiver passando, as turbulências do mar da minha vida, eu permanecer confiante em Deus, isso é a perfeita alegria. Então, meus irmãos, para nós a alegria não é uma ataraxia dos gregos, a ausência de perturbabilidade, a ausência de alguma perturbação. Não. A verdadeira alegria é Cristo. Quando eu estava preparando esse vídeo, me veio à mente, quando eu fazia filosofia, um filme que nós assistimos, que na verdade nasceu de um livro, de um autor chamado Umberto Eco. Ele é italiano e esse livro foi lançado em 1980. O nome do livro, que se tornou filme, chama-se Em Nome da Rosa. E nesse filme há uma discussão entre os monges beneditinos e os franciscanos a respeito do sorriso, da alegria. Porque os monges achavam que para poder você manter a seriedade da vida cristã, você deveria ser contido. A sua alegria deveria ser muito modesta. Enquanto para os franciscanos a alegria é um dom do Espírito Santo e ela deveria ser muito expressada em cada gesto que nós realizamos. Toda a trama do livro e do filme gira em torno disso. Jesus sorria ou não sorria? Mas se a gente for olhar para o Evangelho, a gente vai ver Jesus. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 21, diz que Jesus exultou de alegria no Espírito. Sinceramente falando, gente, eu não imagino Jesus lá nas bodas de Caná, de braço cruzado, com a cara fechada, fiscalizando quem estava fazendo coisas boas e coisas ruins. Ele estava numa festa de casamento, eu imagino Jesus ali alegre, se divertindo também. Lógico, de uma forma sadia. Eu não imagino Jesus dizendo, deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus, e com a cara fechada. Eu não imagino Jesus se apresentando ressuscitado para os discípulos depois da ressurreição, triste, ou então ranzinzo. Não. O texto bíblico diz que eles se alegraram ao verem o Senhor.
Certamente porque Jesus também estava muito alegre. Ele venceu o poder do pecado. Ele venceu o poder da morte. Eu queria partilhar com vocês que existem duas formas de alegria. A alegria mundana e a alegria que nasce do Espírito Santo, da vida no Espírito Santo. A alegria mundana é essa alegria ilusória, essa alegria passageira. O ter, o ser e o poder, que geram uma alegria, mas que tem um prazo de validade. Imaginemos um prato muito suculento, muito saboroso, mas que ali dentro contém veneno. É assim que o demônio nos oferece as alegrias mundanas. Uma alegria que passa depois de um efeito de uma droga, passa depois de alguns minutos e segundos de prazer, uma alegria que traz tristeza, que traz vergonha, uma alegria que nos destrói. Isso não pode ser uma verdadeira alegria. O mundo hedonista, esse mundo em que nos oferece prazeres a todo custo, nos oferece esse tipo de alegria. Essa alegria que nos traz destruição. Então essa alegria não pode vir de Deus. Já a alegria no Espírito Santo é diferente. Não é que ela não tenha contrariedades, mas é uma alegria que nos deixa de pé. Por quê? Porque ela nos preenche inteiramente. É uma alegria que não passa depois do efeito da droga, ou então daqueles minutinhos de prazer momentâneo. A alegria em Deus nos eterniza, porque ela nos faz olhar não somente para essa realidade aqui, mas para uma realidade que vai além do que os nossos olhos podem ver. A alegria eterna do céu. Eu te convido a refletir sobre o valor dessa alegria. Essa alegria que não passa. Essa alegria que nasce de quê? Qual é o fundamento da nossa alegria cristã? Exatamente o mistério da encarnação. Lembra quando o anjo apareceu para os pastores lá em Belém e disse: eu vos anuncio uma boa nova, que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, a nossa alegria cristã está fundamentada no mistério da encarnação. Deus que já não manda mais recado, Ele vem a nós. E outro fundamento da nossa alegria cristã é exatamente o que aconteceu quando as mulheres foram lá no túmulo e encontraram a pedra removida. E o anjo que disse: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa alegria cristã está fundamentada exatamente na certeza do Emanuel, Deus conosco, eu não estou sozinho, e de que Ele venceu o pecado e a morte, e Ele está vivo. Então, o que é um câncer diante do poder de Deus? O que é uma depressão, um desemprego, um filho na droga, uma contrariedade, uma decepção, uma traição, diante do poder de Deus? Nada. Por isso que nós não podemos nos deixar abater por tudo isso que a vida nos apresenta, que busca nos colocar para baixo e roubar a nossa alegria. Eu convido você a assumir na sua vida cristã essa verdadeira alegria que brota do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho, pela companhia. Convido você a refletir sobre isso. O que tem trazido alegria para o meu coração? Qual é o valor da alegria cristã na nossa vida, na minha vida, na sua vida? Queria que essa bênção atingisse aí a sua família, o seu coração, todos os âmbitos da sua história. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu convido você
a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, a dar aquele like, a compartilhar com seus amigos e também comentar esse vídeo. Deus os dê o céu, paz e bem.